diretora para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Morfodini Júnior, ausente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, ausente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelaro Silva, presente. Rosiméria Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior, com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos no pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores presentes, aos funcionários dessa casa e também ao público que nos acompanha presencialmente e pelas redes sociais. Eu quero falar hoje sobre 3 assuntos. Inicialmente, parabenizar a Secretaria de Turismo pelo evento que foi realizado na sexta-feira aqui em Bueno Brandão. Eu, infelizmente, não pude estar presente em virtude de outros compromissos, mas pelas fotos, pelas imagens e pelos elogios da população, a gente pôde ver que a primeira parada de Natal que a gente teve aqui em Bueno Brandão foi um sucesso. E eu perguntei para o secretário de Turismo agora no final de semana, e ele levantou hoje para mim esses dados, de quanto que foi gasto nesse evento. E é isso que é o legal, a prefeitura investiu dinheiro, por vezes até menor que em alguns outros eventos, e o público foi muito grande. Então, foi assim, um evento eficaz, do ponto de vista de reunir as famílias, do ponto de vista de gerar lazer para a população, e também um evento muito importante para o nosso comércio, que todo mundo que eu conversei, os comerciantes aqui, falaram que os comércios ficaram lotados, tem gente que não conseguia nem entrar nas lanchonetes para comer. Então, a prefeitura gastou R$ 26.100, sendo 5.800 do palco, do teatro 12.800, o RT 500 e o som R$ 7.000. E daí teve as empresas privadas, né? A iniciativa privada que é o patrocínio também. Esses dados eu não tenho e também não vou citar as empresas aqui para não cometer o pecado de acabar esquecendo de alguma. Mas eu queria parabenizar essas empresas também que foram parceiras desse evento. Vamos torcer aí para ser um novo evento aí no nosso calendário que a população gostou. Em segundo ponto, eu queria destacar uma reunião que eu participei na semana passada com os diretores da EPR Sul de Minas. Eles visitaram o Bueno Brandão, fizeram uma visita na Prefeitura Municipal. A diretora do Sul de Minas, a Érica, e o diretor-presidente da EPR, o Diogo Santiago. E foi um momento muito importante para a gente alinhar melhorias ali para a MG 295, que liga o Bueno Brandão e Confidentes, e fortalecer essa parceria. E é muito importante destacar que essa visita, né, do diretor-presidente da EPR aqui no nosso município é uma luta que a gente tem desde quando a gente foi lá para Brasília, no dia 30 de setembro, numa audiência pública, que foi convocada pelo deputado federal Júlio Amaral. Então, depois a gente teve uma audiência em Pouso Alegre, que foi intermediada pelo deputado também, e agora a gente tem essa visita, que com certeza vai render bons frutos, e que a gente solicitou diversas melhorias e alinhou diversas situações. E, por último, eu queria já começar a esclarecer isso pronto, porque essa sessão vai ficar quase por conta disso. Alguns comentários que eu ouvi hoje, e que não correspondem com a verdade. E eu até entendo a presença do público aqui, principalmente dos moradores do bairro de Santana, porque se eu estivesse no lugar de vocês, eu também veria, com a gravidade das informações que foram colocadas. Que tem vereador aqui querendo ser contra o calçamento no bairro de vocês. Isso é mentira, né? Pode ser que seja uma situação que foi mal colocada, pode ser, mas já esclareci de pronto que eu sou a favor do calçamento no bairro. E, além do mais, o que prova isso é que eu, assim como todos os outros vereadores, aprovaram o projeto de lei 052
que virou a Lei 2.838, de 14 de julho de 2025, que tem a dotação da emenda do deputado estadual Dr. Paulo, de R$300 mil. Toda essa casa aprovada. Toda essa casa. O que acontece é o seguinte, as emendas que foram apresentadas, elas foram intempestivas, ou seja, elas perderam o prazo. E quando você, por exemplo, está no processo judicial, ou quando você está no banco, ou qualquer coisa do tipo, se você perde o prazo, aquilo que você tenta fazer não dá certo. Não quer dizer que as emendas não passando hoje, que o calçamento não vai ser feito. Ele vai ser feito. Inclusive, ele já está hoje, eu fui até na prefeitura perguntar sobre esse calçamento hoje, conversei com a secretária Marina, ela falou que hoje ela estava assinando a requisição para o envio do material para fazer o calçamento. Então, esse recurso já está no orçamento desse ano. E essa semana vai ser o empenho para a empresa entregar o material para fazer o calçamento. Quando vai fazer? Aí já é outra história, mas está garantido. E eu queria parabenizar a Cláudio, Lourenço, que correu atrás de recurso, e o pessoal que correu atrás. Porque ninguém aqui é contra o desenvolvimento de nenhum bairro rural. Muito pelo contrário. Todos nós somos a favor, todos os vereadores somos a favor do desenvolvimento de todos os bairros rurais do nosso município. Eu não sou contra calçamento nenhum. Agora, colocar nome X, nome Y, nome Z dentro da emenda, não quer dizer que a emenda está garantida que não ia ser e vai ser. Isso é uma narrativa que é criada para acabar descredibilizando o trabalho de algumas pessoas aqui. E isso faz parte do jogo. Isso faz parte do jogo. Infelizmente. Infelizmente faz parte do jogo. Eu queria que fosse diferente, mas não é. Mas fica aqui, desde já, a minha mensagem. Nenhum vereador aqui nessa casa é contra o calçamento no bairro de Santana, em qualquer trecho que seja. E todos eles, é palavra do prefeito e é palavra documental. É documento. Eles vão ser executados. E se não forem, vocês podem me cobrar. Se não for, vocês podem me cobrar. Ninguém aqui é contra. Ninguém aqui é contra. Eu queria deixar essa mensagem para vocês. Queria deixar essa mensagem para vocês e fique muito claro isso. E, por fim, eu acho que é muito triste quando um representante do Poder Legislativo usa a população de massa de manobra. Isso eu acho que não deve acontecer e deve ser totalmente repudiado. Eu não faço isso e não gosto de quem faz. Então, que fique claro, não sou contra o calçamento do bairro de Santana, sou favorável e todo mundo aqui nessa Câmara Municipal também é. Então, não adianta falar que o vereador A, o vereador B vai ser contra, porque ninguém é contra. Todos nós somos favoráveis ao desenvolvimento dos bairros, todos os bairros rurais do nosso município. Fica essa mensagem e a gente vai ter a oportunidade de comentar sobre o assunto na hora que a gente for discutir os pareceres. Muito obrigado. Conceda a palavra à vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente. É um prazer recebê-los aí, o pessoal, né? Sempre está nos acompanhando, também o pessoal das redes sociais que está sempre nos acompanhando. É muito bom ter vocês aqui, né? Que bom, né? Que se fosse, né? Toda vez nossas reuniões realmente fosse, né? Bem lotada a Câmara, para que as pessoas acompanhem, né? O real trabalho nosso, né? Dos vereadores. E queria fazer uma colocação aqui. Assim, uma breve colocação sobre o que aconteceu em relação a essa emenda impositiva desde o momento que o projeto chegou até nós. Então, eu, de antemão, já peço apoio de todos os colegas vereadores para estar votando essa emenda nossa, é minha e do vereador Lourenço. O que a gente está querendo? Que conste o nome do bairro aonde vai ser o calçamento. Não estou mexendo em dotação, não estou mexendo em valores, apenas acrescentando o nome, o trecho que vai ser calçado lá, conforme a emenda do Dr. Paulo, conforme o ofício que foi enviado pelo Dr. Paulo
Então, lá está descrito a localização, todas as coordenadas dos 4 trechos que nós pedimos quando a gente fez a reunião lá no bairro de Santana, junto com os moradores. Então, nós não estamos mexendo em nada no valor, não estamos alterando em nada do projeto, tanto do plano plurianual, que é o plano de governo para os 4 anos do governo, e a lei orçamentária, que se trata do orçamento aí para o ano que vem, o ano de 2026. Então, não estamos alterando em nada, apenas colocando calçamento para 4 trechos no bairro de Santana. Somente isso. Não estamos mexendo em valores. Então, a questão que o tempo que o vereador colocou aqui, o vereador Lucas. No início de outubro, veio o projeto, foi protocolado aqui na Câmara Municipal. E eu sou uma pessoa, assim, extremamente, assim, que eu fico me policiando o tempo todo. Inclusive, no meu discurso de posse, eu falei, assim, que eu ia seguir à risca o regimento interno dessa casa. Que é uma coisa muito importante que todos os vereadores deveriam se atentar. Então, o que aconteceu, gente? Protocolou-se o projeto aqui na Câmara, e assim, nós temos assessor, o pessoal que cuida, né, que faça a distribuição desses projetos. E foi enviado no grupo de WhatsApp, e nós recebemos ali na nossa mesa somente a mensagem do projeto. E o projeto, tanto o projeto do plano de governo e o projeto da lei orçamentária, são quase 200 artigos. E anexos sobre as metas, prioridades do governo. Então, é um projeto extremamente complexo. E aí, o que aconteceu? Eu sou uma pessoa assim, que tenho dificuldade de estar estudando pelo computador e pelo celular, que é muito difícil estudar um projeto desse. Então, quando a assessoria dessa casa fala assim, os projetos estão disponíveis nas mesas. Eu entendi que o projeto estava na mesa, na íntegra. Não só a mensagem do projeto, entendeu? E aí, o que aconteceu, gente? Na minha cabeça, o prefeito não tinha enviado esse projeto para nós ainda. Tanto é que vocês, vereadores, todos vocês, vereadores aqui, são testemunha. O dia que nós tivemos lá na reunião com o prefeito, eu perguntei, vocês já enviaram o projeto para nós na Câmara? E ele falou, não, o projeto já foi protocolado na Câmara. Então, eu fui me atentar com o pessoal daqui da Câmara, que se o projeto estava já aqui na Câmara, eu queria estudar o projeto. Eu queria estudar o projeto antes. Aí, eu quero que vocês entendam, gente, colegas vereadores, não foi má vontade, eu fui me atentar do prazo desse projeto, porque esse projeto, o plano plurianual, a LOA, o prazo de fazer emenda é diferente de outros projetos normais, de leis ordinárias, que a gente pode apresentar a emenda até na hora, se quiser. A gente pode fazer a apresentação das emendas na hora da votação. Porém, o plano plurianual e a lei orçamentária, o plano é diferente. E no próprio artigo, ele fala, no artigo, no regimento interno, artigo 181, ele fala assim, só um minutinho, eu acho. Aqui, ó. Eu vou ler a justificativa para vocês. Estou fazendo a emenda aditiva ao projeto. A presente emenda tem como objetivo assegurar a previsão orçamentária necessária à execução do calçamento e pavimentação de 4 trechos no bairro Santana, atendendo importante demanda da comunidade local. Registra-se que o projeto 079 e também o 080 de 2005 foi encaminhado pelo grupo de WhatsApp para os vereadores no dia 1º de outubro e não em avulsos,
como determina o artigo 181 do Regimento Interno, que estabelece: os projetos serão distribuídos em avulsos aos vereadores e às comissões. Assim, o projeto não estava em nossas mãos de forma física, como de costume, o que impactou diretamente no prazo regimental para a apresentação das emendas. O regimento interno, em seu artigo 180, parágrafo 2, ele prevê que as emendas devem ser apresentadas nos primeiros 15 dias do prazo. Porém, ele foi protocolado, a gente tinha 15 dias para apresentar as emendas. Só que eu quero dizer assim que não foi culpa minha, gente. Não foi culpa minha essa questão do tempo. Eu quero que vocês ponderem e vejam a gravidade disso daí. Porque hoje eu estou aqui, amanhã pode ser vocês que serão prejudicados. Eu quero que vocês entendam isso, que pode ser vocês que sejam prejudicados. Entendeu? Então pense bem. O Nino conseguiu bastante recurso, né? Recursos aí para calçamento de estradas. Esse trecho, inclusive, que vai ser calçado lá, é um trecho que vai beneficiar a família do Nino também. Eles plantam morango lá e eles utilizam também as estradas lá. Então, eu peço apoio dos colegas vereadores, não se atenta à questão do tempo. A gente tem que se atentar à importância, à relevância do projeto, do calçamento lá no bairro. Porque, gente, eu já consegui recurso aqui nos meus mandatos passados, que foram calçamento lá do bairro Cachoeiro dos Félix. Eu consegui, o doutor Paulo mandou recurso, eles começaram a calçar lá com recurso próprio e utilizaram o recurso lá para calçar. Eu nem sei para onde foi. Isso o Marcos está de prova. O vereador Antônio Marcos, ele é de prova. Eu consegui o recurso para fazer o fechamento lá da cobertura da escola Jerusinha da Veiga. Veio o recurso, ele utilizou o recurso próprio para fazer a cobertura lá do pátio e utilizou o recurso para comprar equipamentos, computadores, mesas, outras coisas. Porque ele não queria mostrar a relevância do projeto, né, para a população, que foi o doutor Paulo, foi a Cláudia que conseguiu. Entendeu? Então, eu quero que vocês entendam isso. A importância da relevância de estar fazendo o calçamento lá. E a população inteira vai ser beneficiada. Então, eu não estou pedindo mais nada. Que conste só o nome do bairro. E a questão da emenda impositiva, que eu coloquei, eu e o vereador Lourenço, nós colocamos lá o nome, só apenas assim, a minha emenda positiva, eu destinei para o bairro aqui do Vargem Grande. Então, e o Lourenço indicou para o bairro dele. Valor de 56 mil e uns quebradinhos lá, de 704, se eu não me engano. Apenas a gente está querendo que coloque o nome na frente. A emenda impositiva foi da vereadora Cláudia, né, para o bairro Vargem Grande. A emenda impositiva do vereador Lourenço, só apenas o nome do vereador. Agora tem a questão, gente. Lá na lei, tudo bem, na emenda impositiva na lei, não fala nada. Não fala nada que ia colocar o nome do vereador, não. Mas por que colocou o nome dos demais vereadores e o nosso nome não? Então, por questão de transparência, de tratar todo mundo igual, isonomia igualdade. Senhora vereadora. Por que não? As considerações finais, o tempo já esgotou. Sim, já estou terminando. Então, por que colocou o nome de todo mundo? De todo mundo não, desculpa. De alguns vereadores e de outros vereadores não. O certo é colocar o nome de todo mundo. Entendeu? Então, a gente está pedindo só para colocar o nosso nome. Pode ter abreviar a vereadora Cláudia, bairro Vargem Grande, vereador Lourenço, bairro Santana. Mais nada. E os demais vereadores devem ter colocado também. Mas é isso, gente. Então, eu peço apoio de vocês. Pense na importância de estar colocando em lei essa questão do bairro.
Eu não estou pedindo mais nada, apenas isso. Agradeço pelo espaço. Concedo a palavra ao vereador Rodrigo Arrelaro Silva. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, colegas, pessoal da nossa assessoria aqui, ao público presente hoje. Estamos com casa cheia. Sempre importante ver o pessoal aqui participando das nossas reuniões. Hoje é uma reunião muito importante. Eu iria começar a usar minha fala hoje para falar de uma coisa boa. Quer dizer, ainda vou falar. O problema que no decorrer desse final de semana tivemos um problema aqui no município. Então teremos uma notícia ruim também em relação a isso. A notícia boa é de uma emenda que está vindo hoje para nós, aqui para nosso município, que são 2 veículos que vão vir mediante o nosso parceiro, que começou esse ano com a gente aqui, o deputado Cássio Soares, deputado estadual esse ano, deputado líder de bancada do governo de Minas. Penso eu hoje, até um dos deputados com mais influência hoje, que vai vir para a federal o ano que vem. E nesse primeiro ano de parceria que ele teve com a gente, ele já olhou para o nosso município, olhou para mim, olhou para o vereador Lourenço, olhou pela vereadora Cláudia, para o nosso o ex-vereador aqui, Antônio Marcos Martins, nosso, como posso falar, né, o cara que mais nos ajuda aí, né, nos trabalhos, presidente do meu partido. E, graças a ele também, teve o contato com a assessoria do Cássio Soares. E o Cássio Soares, no primeiro ano, já olhou para a gente e está destinando aqui para Bueno Brandão 2 veículos para a área da saúde, né, para assessoramento e gerenciamento de políticas públicas. 2 veículos aí nos valores de R$ 83.953. Então, o meu agradecimento ao deputado Cássio Soares, que olhou pela gente, para os nossos vereadores, e que tenho a certeza que, para o ano que vem, vai continuar nos ajudando, e, se Deus quiser, no próximo ano, lá em Brasília, vai estar ajudando o nosso município, aqui em Bueno Brandão. O pessoal, notícia triste desse final de semana, nós tivemos aqui, na verdade, uma notícia muito boa, que foi na sexta-feira, a parada de Natal, foi linda, foi excelente, foi uma ótima organização, as crianças participando. A gente fala que essa parte de Natal, com as crianças, emociona, ficou muito bonito. Mas, infelizmente, aqui no domingo, nós tivemos um fato que quase virou tragédia aqui na nossa praça de Bueno Brandão. A gente sabe que, não só no nosso município, mas na questão estadual, na questão federal, nós estamos vivendo uma crise de segurança pública. Queria agradecer o pessoal da Polícia Militar que participou da ocorrência no momento, mas a gente sabe da dificuldade que eles têm. Hoje eles têm 2 pessoas para poder fazer o trabalho que eles têm lá, e é uma dificuldade muito grande de uma pessoa que não é não é buenobrandense, está aqui, ninguém nem sabe, eu nem conhecia, o cara frequentar uma área comum com um facão e agredir as pessoas em praça pública, com criança passando, num domingo de calor, que está muita gente. Então, nós tivemos os problemas que tiveram no início do ano com os roubos. O efetivo da Polícia Militar não aumentou. Então, hoje, o meu pedido para tentar, pelas vias municipais, a gente sabe que a Guarda Municipal também seria um projeto, mas eu entendo a dificuldade. Entendo a dificuldade, o custeio, não é fácil. Só que nós vamos ter que começar a pensar um pouco mais nisso. Por quê? Pode ser considerado um fato isolado? Pode não. Mas o que acontece? E se der uma tragédia? Como é que ficam os familiares, por exemplo, do Juliano Batista, que teve o braço praticamente decepado? Com um cidadão aqui que nem município é. A gente nem sabe de onde que o cara veio. Não sabe nem o que está fazendo aqui. Então, tem que começar a fazer essa triagem desse pessoal que vem trabalhar aqui. Não sabemos como é que funciona. Eu acho que tem que ter uma responsabilização para saber o que acontece. Pode ser também, e aqui o meu pedido, nós sabemos que todo Natal, Ano Novo, além do efetivo, dar um aumento no efetivo da Polícia Militar, tem os
a segurança privada que trabalha, os vigilantes que também participam, mas, se possível, a partir dessa próxima semana aqui, no mês de dezembro, se o executivo estiver ouvindo a gente pede que ouça a gente, que já disponibilize uns vigilantes para olhar na praça. É sempre bom esses momentos vai ter muita gente na praça, muitos turistas, e a gente não pode correr o risco de ver a nossa cidade correr o risco que correu domingo, né? A gente está torcendo também para a Polícia Militar pegar o quanto antes o meliante que causou o incidente no domingo, né? E vamos torcer. Vamos torcer para, às vezes, uma ronda, às vezes uma ostensividade um pouco maior, às vezes o carro da polícia passando um pouco mais na praça, para a gente tentar, pelo menos, dar aquele ar de segurança, né? E tentar inibir, dessa forma, esse pessoal que, infelizmente, vem manchando e destruindo o lazer das pessoas aqui do nosso município. Por último, eu gostaria até de falar um pouco mais sobre o debate que teve do Lucas, da Cláudia, em relação ao projeto. Eu posso falar também que eu, como vereador de primeiro mandato, não sabia também. Posso falar que teve um erro de assessoria também, porque se eu tivesse alguma coisa para fazer, eu também não saberia. Poderia ter se comunicado que os prazos são diferentes. E eu não saberia. Eu não sei se alguém, a Rose de primeiro mandato, não sei se ela sabe, o Lourenço de primeiro mandato não sabe. Então, e muitas das vezes aqui também, a gente sabe que o executivo vem e pede o nosso apoio. A gente pede e a gente ajuda. Você pode ver as votações que tiveram aqui. Todo mundo colabora, todo mundo ajuda. Então, nesse momento, eu faço parte da Comissão de Legislação e Justiça, eu fui um voto a favor, mas perdi no caso, porque são em 3, né? Mas eu vejo pela relevância. Não está alterando nada, não está alterando valor, não está nada. A gente só quer que dai a César o que é de César. O pessoal trouxe e destinou por que temos uma diferenciação na hora de expor o projeto, porque o coleguinha A tem um nome e o coleguinha B não tem. Então, isso acho que, muitas das vezes, é que nem a gente fala, parece irrelevante, mas para quem lá no fundo, lá no passado, já tomou pedrada e teve o orçamento que foi trazido aqui para o município e foi, segundo os próprios citados, utilizados em outras finalidades, então o pessoal fica cabreiro. Então, da mesma forma que o pessoal pede o nosso apoio, eu acho que agora também é uma hora também de estender o braço. Então, nesse quesito, eu vejo como a relevância da emenda dela muito tranquila, não está alterando, não está custeando nada ao executivo. É só uma questão de discriminação. Somente. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da emenda aditiva ao projeto de lei número 079/2025. Parecer de Comissão da Legislação, Justiça e Redação acerca das emendas aditivas 001, 002 e 003 ao projeto de lei 079/2025. Trata-se de emendas aditivas dos vereadores Lourenço Santana Ribeiro e Cláudia Cristina de Lima Sá, ambos do Podemos, do PL 079/2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Bueno Brandão para o período de 2026 a 2029 e das outras providências. As emendas têm os seguintes intuitos. Primeira, emenda 001, acrescentar a expressão emenda pelo vereador Lourenço na ação de 1399 do anexo 3, sendo a unidade executora da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agrícola e Meio Ambiente, constante na página 23 do anexo 3 do projeto Plano Plurianual 2026-2029. Segundo, emendas 002,
acrescentar a expressão emenda impositiva, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, na ação de 1405 do anexo 3, sendo a unidade executora da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agrícola e Meio Ambiente, constante na página 26 do anexo 3 do projeto do Plano Plurianual de 2026 a 2029. 3. Emenda 003. Acrescentar a expressão pavimentação à melhoria das estradas vicinais, calçamentos, pavimentação de 4 trechos do bairro Santana, na ação de 1277, no anexo 3, sendo na unidade executora a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agrícola e Meio Ambiente, constante na página 22 do anexo 3 do projeto Plano Plurianual 2026 e 2029. Qual a natureza das 3 emendas do PL 079/2025? É a mesma adotar-se a parecer único para aferir maior celeridade e menos prolixicidade do processo legislativo. Da competência dessa comissão, de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal, em seu artigo 92 do caput ipsilis, artigo 92, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação compete manifestar-se sobre todos os assuntos entregues à sua apreciação, quanto ao seu aspecto constitucional, legal ou jurídico, e quanto ao aspecto gramatical e lógico, quanto solicitado, em seu parecer, por imposição regimental ou por deliberação do plenário. Ou seja, não caberá a esta comissão a discussão do mérito das referidas emendas, mas sim a apreciação do aspecto constitucional, legal e jurídico das proposições. 2. Natureza das emendas. Artigo 1199 do Regimento Interno estabelece o seguinte, em seu parágrafo 1º, inciso 1 e 2. Artigo 199, parágrafo 1º. As emendas são emendas aditivas e que se acrescentam em outras proposições. 2. Emendas modificativas que alteram dispositivo sem modificá-lo e substancialmente. As emendas dos vereadores, em que pese serem apresentadas como aditivas, não acrescentam nenhum novo dispositivo na proposição enviadas pelo Poder Executivo, mas sim alteram o dispositivo do anexo 3 da página 22 e 23 e 26, sem modificá-lo substancialmente. Não há alteração nos valores, tampouco inclusão de novas ações do anexo, mas sim apenas alteração da nomenclatura da ação de 1399, 1405 e 1277. Em que pese 2 emendas tratarem de emendas impositivas à lei orgânica de seu artigo 123-A, diz respeito à execução obrigatória do recurso, mas não à inclusão do nome dos vereadores da ficha orçamentária, como o dos vereadores pretendem argumentar. Ou seja, as referidas emendas foram apresentadas com a forma errada, deveriam ter sido apresentadas como modificativa e não como aditivas. 3. Da apresentação das emendas. De acordo com o artigo 200, primeiro, as emendas aos projetos de leis podem ser apresentadas pelos vereadores. Em primeiro momento, como regras gerais das emendas, não há um prazo para apresentá-las. No entanto, trata-se de um projeto de lei orçamentária. O regimento interno estabelece o seguinte em seu artigo 180, parágrafo 1º e o parágrafo 3º.
subseção 2 dos projetos de lei do Plano Plurianual das Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento Anual e do Crédito Adicional. Artigo 1º, 180. Artigo 180. Os projetos que tratam esta subseção serão distribuídos com um avulso aos vereadores e às comissões que estiverem afetos e encaminhados à Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomada de Contas para o prazo de 45 dias receber parecer. Parágrafo 1º. Na discussão da votação do parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Contas poderão participar com direto a voz a voto 2 membros de cada uma das comissões permanentes às quais tenham sido distribuído o projeto. Parágrafo 2. Nos primeiros 15 dias do prazo previsto nesse artigo, poderão ser apresentadas emendas ao projeto. Parágrafo 3. Vencido o prazo estabelecido do parágrafo anterior, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas proferirá em 2 dias despachos de recibos das emendas apresentadas de acordo com as exigências constitucionais e regimentais. Ou seja, após a distribuição, os vereadores têm um prazo de 15 dias para apresentar emendas ao projeto PPA, de acordo com o artigo 180, parágrafo 2. Trata-se de normas permissiva, com estabelecimento de prazos específico para apresentação. O projeto a ser emendado foi apresentado no dia 1º de outubro de 2025, e, sendo assim, o prazo para a apresentação das emendas finda-se aí no dia 16 de outubro. Já o prazo para o presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Conta, o vereador Alcemir Morfodini Júnior, do PSD, proferir o despacho das emendas apresentadas, dar-se aí no dia 20 de outubro, visto que no dia 18 e 19 de outubro não eram dias úteis. Não houve despacho do presidente Alcemir Morfodini Júnior, tampouco emendas apresentadas. As emendas em tela foram apresentadas no dia 27 e 28 de novembro de 2025 e distribuídas diretamente para os vereadores, sem passar pela comissão, ferindo, pois, o regimento interno da Câmara Municipal. Ademais, a doutrinas pertinentes estabelece o seguinte sobre as emendas de LOA. Por mais que a apresentação das emendas siga a mesma lógica para todas as espécies legislativas, deve ser aprofundadas as especificidades da apresentação das emendas de LOAs. Viu-se que as matérias orçamentárias seguem processo legislativo especial, devido à sua importância, onde a apresentação de emendas ocorre em prazos determinados pela comissão responsável por sua análise. Fora desse prazo, as emendas serão consideradas intempestivas e não serão sequer analisadas pelo plenário. Analogicamente, como o rito de PPA de Bueno Brandão é o mesmo de LOA, deve ser aplicado em entendimento doutrinário suplacitado. Deste modo, as emendas são intempestivas e não entende o restrito do regimento interno para sua admissibilidade. Das conclusões. Com base nos dispositivos legais, a doutrina apontada, esta comissão apresenta parecer contrário às emendas 01, 02 e 03,
ao PL 079/2025, em virtude de seu erro quanto à forma de sua intempestividade, não apresentando elementos concretos de sua constitucionalidades, legalidades e juridicidades. Assinar o parecer contrário ao vereador Lucas Rafael Santos, Antônio Francisco Eleodoro, o vereador Rodrigo Arrelário Silva, apesar dos argumentos apontados pela maioria da comissão. Não concorda com eles e vota contrário ao parecer. Sendo assim, o placar final é 2 votos pela rejeição e 1 pelo voto favorável às emendas. Bueno Brandão, 1º de dezembro de 2025, Lucas Rafael Santos, presidente, Rodrigo Arrelário Silva, vice-presidente, e Antônio Francisco Eleodoro, membro. Em discussão, o parecer de emenda aditiva ao projeto de lei número 079/2025. Em votação em turno único do parecer... Discussão, no caso. Discussão aqui do 079. Com a palavra o vereador Lucas Rafael dos Santos. Continuando sobre... Agora eu vou contar os aspectos jurídicos do parecer, né? Porque, mais uma vez, assim como foi lido pela secretária, o parecer que rejeita essas emendas, assinado por mim e pelo Vulgo, ele não discute o mérito das emendas, ele discute o aspecto jurídico das emendas. E o projeto de lei chegou para a gente, ele foi protocolado na Câmara Municipal no dia 30 de setembro de 2025, distribuído para a gente na segunda-feira, salvo melhor juízo, foi distribuído para a gente dia 1º de outubro, salvo melhor juízo, ou dia 3. Eu sei que foi no início de outubro. E as emendas foram apresentadas nos dias 27 e 28 de novembro. Ou seja, passou até mais de um mês para essas emendas serem apresentadas. A Prefeitura respeitou o prazo estabelecido pela nossa lei local, de 30 de setembro, para apresentar o PPA e a LOA, e a gente deveria também respeitar, na minha opinião, o prazo para as emendas. E o projeto foi distribuído no grupo do WhatsApp. Isso não quer dizer, necessariamente, que ele não foi distribuído em avulso. Ou seja, nós tivemos a oportunidade de, naquele dia, entrar no grupo de WhatsApp, clicar no projeto que foi enviado e ver do que se tratava o projeto. E, mesmo que isso não tivesse ocorrido, a vereadora aqui citou que ela descobriu que o PPA com a LOA estava aqui na Câmara no dia 5 de novembro, né, que foi o dia da reunião lá na Prefeitura, um mês depois do projeto estar aqui. Se ela tivesse recebido naquele dia, ou no dia 6, o prazo iria acabar no dia 20 de novembro ou no dia 21 de novembro. E as emendas, repito, foram apresentadas no dia 27 e no dia 28 de novembro. Então, aqui, não tem ninguém citando, né, no parecer, alguma coisa relacionada ao mérito. E daí, eu fiz uma pesquisa na doutrina relacionada ao processo legislativo, e a doutrina mais atualizada que tem, inclusive foi lido pela secretária, ali, ó, a apresentação de emendas ocorre em prazo determinado pela comissão, responsável por sua análise. Fora desse prazo, as emendas serão consideradas intempestivas e não serão sequer analisadas pelo plenário. Aqui a gente ainda está analisando. Daí é um livro do Giovanni da Silva Corralo, é o Poder Legislativo Municipal, a segunda edição, foi feito pela editora Juspódio, está na página 145. Se quiser, eu mostro o livro. Então, aqui, o problema não é marcação com nenhum vereador. E, a respeito das outras emendas, né, porque fora essa do bairro falando do bairro de Santana, ainda tem as outras, que inseriam o nome do vereador. Os únicos vereadores que tiveram o nome citado no orçamento foi Eduardo Caetano, Alcemir Monferdini Júnior e o Nino Brolesi. Eles estão sendo beneficiados com isso? Eu entendo que não. Ninguém, quase ninguém, vai lá no orçamento, na ficha orçamentária e vê o nome do vereador. O que importa para mim, o ex-vereador, o senhor conhece o regimento, o plenário não pode se manifestar. O senhor conhece pela o ordem. Pela ordem.
O senhor não manda aqui, ex-vereador. Eu não fui citado nas emendas minhas. O vereador Bug não foi citado, vereadora Rosemary não foi citada, vereador Rodrigo não foi citado, vereador Lourenço não foi citado, e vereadora Cláudia não foi citada. Eu não fui citado. Mas o que importa para mim é a emenda que eu indiquei, está lá. E elas estão, assim como todas as outras emendas dos vereadores. Então, não tem problema nenhum que está acontecendo aqui. Não tem nada fantasioso, né? E, por fim, o recurso que é dito ali no PPA, de pavimentação e melhoria das estradas vicinais de 2026, de 330 mil, não é do deputado estadual Dr. Paulo. Esse recurso está no meio de algum outro lugar aqui, com certeza está, mas o recurso do deputado estadual Dr. Paulo está naquela lei que eu falei para vocês, 2.838, 300 mil. O recurso do deputado estadual Dr. Paulo não é 330 mil, é 300 mil reais. É 300 mil reais. Então, não é o mesmo recurso. Até o número da ficha orçamentária aqui, ação, tudo, não é o mesmo. Então, eu vou aprovar algo que não está de acordo com a lei, isso não quer dizer que o calçamento não vai sair. Se, por um acaso, essas emendas não forem aprovadas, as emendas ao projeto de lei não forem aprovadas, eu aposto com vocês que o calçamento vai sair. Do mesmo jeito que se elas tivessem sido aprovadas. Só que, ao aprovar a lei, o vereador tem que se ater à questão da legalidade, da juridicidade e da constitucionalidade do projeto. Eu fui eleito, os vereadores aqui foram eleitos para respeitar a lei, respeitar o regimento interno. E eu falei que eu ia trabalhar desse jeito, e é dessa forma que eu estou trabalhando. E vou continuar trabalhando desse jeito. E daí, a vereadora até citou lá sobre a questão das coordenadas do local. Alguém que está no plenário, alguém leu as emendas que foram apresentadas? Não tem nada escrito de coordenada local aqui. Não tem nada escrito. Aqui está falando lugar, tudo certo, mas aqui não está falando de coordenada do local. Então, existe a verdade e existem as narrativas criadas. E as narrativas criadas, elas servem para tentar enganar a população. E a verdade é uma só. O parecer não é contra o calçamento no bairro Santana, não é contra nenhum vereador. O calçamento é a favor da lei, é a favor do regimento interno e é a favor do cumprimento das normas. Por isso, eu vou manter a mesma posição que eu tive na Comissão de Legislação, Justiça e Redação como presidente e vou votar sim a esse parecer. Vou votar sim a esse parecer. Assim como eu vou votar também ao parecer da LOA, eu vou votar sim também. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de falar sobre o parecer? Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Em relação ao tempo, seguindo o regimento, vereador Lucas, eu já fiz a minha colocação lá e expliquei a situação. Não preciso voltar atrás da questão. Eu me atentei ao artigo 180 lá do regimento interno, falei a questão do tempo, falei da questão quando a gente recebeu, e eu não me atentei. No próprio regimento fala que tem que ser disponibilizado os avulsos para os vereadores, e eu fui me atentar que o projeto já estava na Câmara, quando eu perguntei lá para o prefeito. Encerrou o assunto. A questão, você fala da questão dos vereadores. Por que, né, não colocou os nomes? Eu não citei todos os vereadores, citei alguns vereadores. Nas emendas impositivas, constava o nome dos vereadores. E por que não? O nosso nome também não poderia constar lá. Porque uns têm privilégio, outros não. Por questão de transparência, por que não colocou o nome de todos os vereadores? Você falou também da questão do... O que mais que você falou aqui? Do valor. Do valor. Bem colocado aí. A questão do valor que você falou que não era do Dr. Paulo. Aqui na ficha. Tá, pavimentação, melhoria de estradas vicinais.
Aí tem a numeração da ficha. E aqui está despesas de capital, investimentos, material de consumo, 150 mil. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 150 mil. E mais 30 mil reais que acrescentaram obras e instalações. Aí o valor aqui de 30 mil reais. Então, não estou inventando. Eu gosto de transparência também, vereador Lucas. Não estou inventando narrativas aqui. Então, a gente está cobrando só o que é de direito do povo. Somente isso. O que é de direito do povo. Mais nada disso. Que o recurso que veio para calçamento da estrada lá do bairro Santana, os 4 trechos, que esse recurso seja utilizado para calçar o bairro lá do Santana. O que a gente está cobrando é só isso. Então, com certeza, vou votar contra esse parecer do vereador Lucas. Mas algum vereador gostaria de falar sobre o parecer? Vamos para a votação. Em votação em turno único do parecer ao projeto de lei número 079/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira se manifestar. Eu desempato, voto sim no parecer. Leitura pela secretária do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da emenda aditiva ao projeto de lei número 080/2025. Senhor presidente, só um minuto. 3-4. O senhor votou a favorável à emenda, o parecer dele. Dele. Ao contrário, a emenda. Ao contrário, a emenda. A emenda. Desempatei. Porque é bom a população ficar atenta que votou. Pela ordem, senhora. Pela ordem. Pode ir. Pode seguir. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Acerca das emendas aditivas 01, 02, 03 do projeto 080 de 2025. Trata-se de emendas aditivas dos vereadores Lourenço Santana Ribeiro e Cláudia Cristina de Lima Sá, ambos do Podemos, do PL 080-2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bueno Brandão para o exercício de 2026. As emendas têm os seguintes intuitos. Primeiro, emenda 001. Acrescentar a expressão emenda pelo vereador Lourenço em ficha orçamentária do Programa do Trabalho Secretaria do Desenvolvimento Rural, Agrícola e Meio Ambiente, constante na página 14 do anexo 6 do projeto de lei orçamentária anual para 2026. 2. Emenda 002. Acrescentar a expressão emenda impositiva da vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá em ficha orçamentária do Programa do Trabalho Secretaria do Desenvolvimento Rural, Agrícola e Meio Ambiente, constante na página 14 do anexo 6 do projeto de lei orçamentária anual para 2026. 3. Emenda 003. Acrescentar a expressão pavimentação e melhoria de estradas vicinais, calçamento e pavimentação de 4 trechos do bairro Santana, em ficha orçamentária do Programa de Trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agrícola do Meio Ambiente, constante na página 14 do anexo 6 do projeto de lei orçamentária anual de 2026.
Como a natureza das 3 emendas do PL 080 de 2025 é a mesma, adota-se parecer único para aferir maior celeridade e menos prolixicidade do processo legislativo. Da competência desta comissão. De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal, em seu artigo 92 do CAPES, artigo 92, é a Comissão de Legislação, Justiça e Redação compete manifestar-se sobre todos os assuntos entregues à sua apreciação quanto ao seu aspecto constitucional, legal ou jurídico, e quanto ao aspecto gramatical e lógico, quanto a solicitado a seu parecer para imposição regimental ou deliberação do plenário. Ou seja, não caberá a esta comissão a discussão de mérito das referidas emendas, mas sim a apreciação do aspecto constitucional, legal e jurídico das proposições. 2. Da natureza das emendas. O artigo 199 do Regimento Interno estabelece o seguinte em seu parágrafo 1º, inciso 1 e 2. Artigo 199. O parágrafo 1º. As emendas são emendas aditivas e que se acrescentam em outras proposições. Artigo 2. Emendas modificativas que altera dispositivo sem modificá-lo substancialmente. As emendas dos vereadores que, pese serem apresentadas por aditivas, não acrescentam nenhum novo dispositivo na proposição enviada pelo Poder Executivo, mas sim altera dispositivo do anexo 06 da página 14, sem modificá-lo substancialmente. Não há alteração dos valores, tampouco inclusão de novas dotações orçamentárias dos anexos, mas sim apenas alteração da nomenclatura das fichas orçamentárias, em que pese 2 emendas tratarem de emendas impositivas das leis orgânicas do seu artigo 123-A. Diz a respeito à execução obrigatória do recurso, mas não à inclusão do nome do vereador, da ficha orçamentária, como os vereadores pretendem argumentar. Ou seja, as referidas emendas foram apresentadas com a forma errada. Deveriam ter sido apresentadas como modificativas e não como aditivas. 3. Da apresentação das emendas, de acordo com o artigo 200, inciso 1, artigo 201, as emendas aos projetos de lei podem ser apresentadas pelos vereadores. Em primeiro momento, como regra geral das emendas, não há um prazo para apresentá-las. No entanto, trata-se de um projeto de lei orçamentária. O regimento interno estabelece o seguinte em seu artigo 180, parágrafo 1º ao parágrafo 3º. Subseção 2. Dos projetos de lei de plano plurianual de diretrizes orçamentárias, do orçamento anual e do crédito adicional. Artigo 180. Os projetos que trata esta subseção serão distribuídos em avulso aos vereadores e às comissões que estiverem afetos e encaminhados à Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Conta para o prazo de 45 dias receber e parecer. Parágrafo 1º. Na discussão da votação do parecer da Comissão das Finanças, Orçamento e Tomada de Conta, poderão participar com direito à voz e a voto 2 membros de cada uma das comissões permanentes às quais tenha sido distribuído o projeto. Parágrafo 2. Nos primeiros 15 dias do prazo previsto deste artigo, poderão ser apresentadas emendas ao projeto. Artigo 3º. Parágrafo 3º. Vencido ao prazo estabelecido do parágrafo anterior,
o presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Conta proferirá em 2 dias despachos de recebimento das emendas apresentadas, de acordo com as exigências constitucionais e regimentais. Ou seja, após a distribuição dos vereadores, tem o prazo de 15 dias para apresentar emendas ao projeto LOA, de acordo com o artigo 180 do parágrafo 2. Trata-se de normas permissivas com o estabelecimento de prazos específicos para apresentação. O projeto a ser emendado foi apresentado no dia 1º de outubro de 2025, e sendo assim o prazo para apresentação de emendas finda-se aí no dia 16 de outubro. Já o prazo para o presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Conta, o vereador Alcemir Morfodini Júnior, do PSD, preferiu o despacho de emendas apresentadas e dar-se aí no dia 20 de outubro, visto que o dia 18 e 19 de outubro não eram dias úteis. Não houve despacho do presidente Alcemir Morfodini Júnior, tampouco emendas apresentadas. As emendas em telas foram apresentadas dia 27 e 28 de novembro de 2025 e distribuídas diretamente para os vereadores sem passar pela comissão, ferindo, pois, o regimento interno da Câmara Municipal. Ademais, a doutrina pertinente estabelece os seguintes sobre as emendas de LOA. Por mais que a apresentação de emendas siga a mesma lógica para todas as espécies legislativas, deve ser aprofundada a especificidade na apresentação de emendas de LOAs. Viu-se que a matéria orçamentária segue o processo legislativo especial, devido à sua importância, onde a apresentação de emendas ocorre em prazo determinado pela comissão responsável por sua análise. Fora deste prazo, as emendas serão consideradas intempestivas e não serão sequer analisadas pelo plenário. Deste modo, as emendas são intempestivas e não atendem aos requisitos do regimento interno para sua admissibilidade. Da conclusão, com base dos dispositivos legais, a doutrina apontada, esta comissão apresentada parecer contrária às emendas 01, 02, 03 do PL 080/2025, em virtude de seus erros, quanto às formas de suas intempestividades, não apresentando elementos concretos à sua constitucionalidade e legalidade e juridicidades. Assim, o parecer contrário dos vereadores Lucas Rafael Santos e Antônio Francisco Eleodoro. Os vereadores Rodrigo Arrelaro Silva, apesar dos argumentos apontados pela maioria da comissão, não concorda com eles o voto contrário ao parecer. Sendo assim, o placar final é de 2 votos pela rejeição das emendas e 1 voto favorável às emendas. Bueno Brandão, 1 de dezembro de 2025. Lucas Rafael Santos, presidente. Rodrigo Arrelaro Silva, vice-presidente. E Antônio Francisco Eleodoro, membro. Em discussão, o parecer da emenda aditiva ao projeto de lei número 080/2025. Algum vereador gostaria de falar? Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. O parecer praticamente não muda muita coisa do que foi dito no primeiro parecer, só que o que muda é que está falando que a emenda não é aditiva, e sim modificativa. Então, vai do entendimento de quem está fazendo a leitura. A aditiva, a emenda eu fiz aditiva. Aditiva é quando você está adicionando um texto, uma palavra, naquele texto que já tem a frase
Então, eu estou adicionando ali, no caso, adicionei calçamento de 4 trechos no bairro Santana. Eu não estou modificando nada no texto, só estou adicionando. Então, vai do entendimento, no regimento interno ele fala que... Só um minutinho. Que, no caso, a emenda aditiva é quando você acrescenta algo novo ao texto do projeto. Não altera o que já existe, apenas inclui um novo dispositivo, um novo item no artigo, ou ação, ou programa. Agora, a modificativa, ela altera algo que já existe no texto do projeto, mas não muda na totalidade do dispositivo, apenas ajusta, corrige ou modifica parcialmente. Então, vai do entendimento de quem está lendo. Ela cabe tanto, mas para mim ela é aditiva, porque está adicionando ali ao artigo a questão do bairro, especificando que vai ser calçamento do bairro tal. Mas também cabe a emenda modificativa. Só isso. Ele disse que está errado. Então, não está errado. Eu consultei o jurídico dessa casa e ele falou que está correto. Então, é a palavra do jurídico da casa. Correto? Uma coisa que eu quero deixar claro aqui. O vereador Lucas disse que não é contra o calçamento do bairro. De bairro nenhum. Agora, eu faço a pergunta. Se o plenário, mesmo que o prazo expirou, tudo, o plenário é soberano. O plenário decide. Nós aprovamos aqui. Vai lá para o prefeito. O prefeito, se quiser vetar, ele veta. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Quantos projetos aqui que a gente fizemos quebra de interstício para votar primeiro e segundo turno para ajudar lá embaixo? Ajudar o prefeito. Quantos projetos a gente já fizemos isso para ajudar o prefeito? Por quê? Por que não quer votar a emenda? Por quê? Por birra? Por alguma coisa? Já fez a leitura aqui, né? É formado, né? Está formando, não sei se formou, advogado, né? Vem com termos técnicos, tudo bonito, está dentro da lei, está dentro da lei. A gente sabe que o prazo já expirou. Eu já coloquei aqui, citei o artigo, coloquei o artigo na justificativa. Mas o plenário é soberano. O plenário é soberano. Ele que decide, é nós que decidimos. Então, se a pessoa quiser votar sim, a pessoa vota. Entendeu? Quando for lá para o prefeito, ele tem o poder de vetar ou não. Mas nós estamos cobrando, fazendo a nossa parte. Entendeu? O plenário é soberano, o plenário que decide. Quantas coisas que passou por nós aqui, nós que decidimos. Então, aí depois vem falar, não quero calçamento, não sou contra calçamento nenhum, não sei o quê, não sei o quê. Por que não vota a favor, então? Né? E você me desculpa também, senhor presidente, votar, né? A senhora está distorcendo os fatos. Ninguém está falando que não vai fazer o calçamento. Se atenta ao regimento interno. Com a palavra o vereador Lucas Rafael Santos. Vamos começar por partes. Em primeiro momento, acerca das emendas aditivas ou modificativas. Independente se esse é o entendimento do jurídico da casa ou não cabe aqui eu discutir isso, porque eu não conversei sobre isso com o jurídico da casa, mas eu tenho todo o direito de discordar do jurídico da casa. Até por isso que se chama assessor jurídico e não impositor jurídico. Até por isso que a vereadora Cláudia, em diversas vezes, discorda dos posicionamentos do assessor jurídico da casa, porque é direito dela. Assim como é direito de todo vereador votar sim ou não, e é fato. Só que o vereador ele tem a liberdade dele, ok, tem a liberdade dele. Só que, ao mesmo tempo que o vereador tem a liberdade dele, a nossa legislação prevê diversos mecanismos de controle concentrado e difuso de constitucionalidade e legalidade.
Um deles é a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A minha comissão, que eu sou presidente, ela não analisa o mérito das proposições, ela analisa a juridicidade, a constitucionalidade das situações. Então, o vereador tem, sim, concordo com a vereadora Cláudia, só que tudo que a gente fez até agora, nesse ano, por exemplo, quebra de interstício, a gente quebrou interstício porque tem uma previsão dentro do regimento interno da Câmara falando que isso é possível. Sobre a questão da emenda aditiva, voltando, sobre aditiva ou não, as emendas modificativas, inclusive, elas têm um outro nome que ela pode ser chamada, em outros regimentos internos, que se chama emenda redacional, porque ela altera uma redação já existente. As emendas que foram apresentadas pela vereadora Cláudia são modificativas, porque elas não acrescentam nenhum novo dispositivo no PPA e na LOA, no caso que a gente está discutindo agora. Ou seja, esses recursos que ela cita, que vai para bairro X, bairro Y, bairro Z, eles já estão aqui. Eles já estão aqui. E cabe a mim, como presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, e como vereador, primeiramente, defender o que está no regimento interno. E o que está acontecendo aqui hoje, infelizmente, é uma distorção do posicionamento dos vereadores dessa casa. Em nenhum momento eu, a Rose, o Bug e o vereador Nino, que hoje está na presidência, está votando contra calçamento nenhum. Essa é a grande realidade. Não sei como vai ser o voto dos vereadores agora nesse parecer, mas no outro não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso não está acontecendo. Está havendo uma distorção dos fatos, uma distorção das posições dos vereadores aqui. E, às vezes, nós podemos ser mal compreendidos, podemos, mas eu aposto com vocês que, se esse parecer meu passar, eu aposto com vocês que o calçamento vai sair do mesmo jeito. E daqui a um tempo, vocês que estão aí no plenário, que vieram aqui hoje, e que se eu fosse vocês eu também viria, vocês vão lembrar das minhas palavras hoje, que o calçamento saiu do mesmo jeito. Então, tudo que está fazendo aqui hoje, falando A, falando B, falando mentira, isso vai cair por terra. Porque os fatos, eles se sobrepõem às narrativas. Os fatos são uma coisa, as narrativas são outras. Muito obrigado, senhor presidente. Voto sim ao parecer. Em votação em turno único do parecer ao projeto de lei número 080/2025, quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira se manifestar. Aprovado por 4 votos favoráveis e 3 votos contrários. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 039/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar número 039/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 039/2025, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei complementar número 039/2025. Como que vota o vereador Antônio Francisco Leodoro? Sim. Como que vota a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá? Não. Como que vota o vereador Lourenço Santana Ribeiro? Não. Como que vota o vereador Lucas Rafael Santos? Sim. Como que vota o vereador Rodrigo Arrelário Silva? Não. Como que vota a vereadora Rosimeire Aparecida do Prado? Sim. Eu desempato. Não precisa, Não? porque está rejeitado. Tá rejeitado? Não tem 5 votos a favor. Tá, então o projeto foi rejeitado. Leitura pela secretária do projeto de lei número 091/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 091/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Eu gostaria. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá.
Então, nós estamos votando hoje, em primeiro turno, o projeto 091/2025, o PPA. Não, desculpa. Só um minutinho. Desculpa, gente. Eu fiz confusão aqui. Esse está tudo aqui. É que está abrindo crédito na orçamentária, recursos, né, que veio aí de deputados e então veio mais de 1 milhão de recursos aí para a saúde. Então, está abrindo crédito adicional e aqui está tudo bem. E meu voto é a favor. Mais algum vereador gostaria de falar sobre o projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 091/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 091/2025. Como que vota o vereador Antônio Francisco Leodoro? Sim. Como que vota a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá? Sim. Como que vota o vereador Lourenço Santana Ribeiro? Sim. Como que vota o vereador Lucas Rafael Santos? Sim. Como que vota o vereador Rodrigo Arrelário Silva? Sim. Como que vota a vereadora Rosimeire Aparecida do Prado? Sim. O projeto de lei número 091/2025 foi aprovado por 6 votos favoráveis. Em segundo turno. Leitura pela secretária do projeto de lei número 094/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 094/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 094/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 094/2025. Como que vota o vereador Antônio Francisco Leodoro? Sim. Como que vota a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá? Sim. Como que vota o vereador Lourenço Santana Ribeiro? Sim. Como que vota o vereador Lucas Rafael Santos? Sim. Como que vota o vereador Rodrigo Arrelário Silva? Sim. Como que vota a vereadora Rosimeire Aparecida do Prado? Sim. O projeto de lei número 094/2025 foi aprovado por 6 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 079/2025, salvo emendas. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Mas as emendas já foi... No caso... Tá. Então vai aqui, né? Não, nem precisa... Tá. Algum vereador gostaria de falar? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 079... Senhor presidente, não vai ler nem a mensagem do PPA? Só um minutinho, deixa eu consultar, cara. Que não Pelo está, menos a não está mensa- aqui na minha pauta. Pelo menos a mensagem, né? Só um minutinho. Doutor Gustavo, por favor. Tá bom. Então, aqui tudo bem. Aqui, também não. Só em discussão em primeiro projeto. Aqui em discussão. Mas aqui. Então, mas a projeto de conclusão está 2 vezes 79. Eu pulo isso aqui, né? Então, aqui, ó, de novo aqui, ó.
risca esse aqui, né? Mas daí eu só sigo aqui, só, né? Doutor, só uma dúvida. Então, votação segunda. Pode ir. Projeto de Lei número 79, de 29 de setembro de 2025. Dispõe sobre o plano plurianual do município de Bueno Brandão para o período de 2026-2029 e das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei institui o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029, em cumprimento ao disposto artigo 165 do parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com os seus respectivos objetivos, indicadores de custos e metas da administração municipal, para despesas de capital e de outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma de anexos que fazem parte integrantes desta lei. Parágrafo 1º. O disposto nesta lei compreende todos os órgãos da administração direta e da indireta dos poderes executivos e legislativo. Parágrafo 2. Os anexos que compõem o plano plurianual são estruturados em programas, indicadores, justificativas, objetivos, ações, produtos, unidades de medida, metas e valores. Parágrafo 3º. Para fins desta lei, considera-se: primeiro, programa ou instrumento de organização de ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos. 2. Indicadores, unidades de medida que verifica quanto do resultado foi alcançado. 3. Justificativa, a identificação da realidade existente de forma a permitir a caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades. 4. Objetivo, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais. 5. Ações, o conjunto e procedimentos ao trabalho governamentais como vista de execução dos programas. 6. Produtos e bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa. E 7. Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos de resultados a alcançar. Artigo 2. Os programas que se referem ao artigo 10, definidos a partir das diretrizes gerais fixadas pela Portaria número 42 do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, constituiu o elo básico de integração entre o objetivo do plano plurianual. As
prioridades de metas fixadas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a programação estabelecidas do orçamento anual, correspondente ao exercício abrangido pelo período de plano. Artigo 3º. A execução de alteração de programas constante desta lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo através do projeto de lei específico. Artigo 4º. A inclusão e exclusão ou alteração das ações orçamentárias de suas metas que envolvam recursos de orçamento municipal seguirão as diretrizes de lei orçamentárias anual. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizar a alterar indicadores dos programas de incluir e excluir ou alterar ações de suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudanças no orçamento do município. Artigo 6º. O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas fim de compatibilizar as despesas orçadas com a receita estimada em cada exercício de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas. Artigo 7º. As prioridades da administração municipal de cada exercício serão expressas de lei das diretrizes orçamentárias e extraídas dos anexos desta lei. Artigo 8º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser indicado sem prévia inclusão do plano plurianual ou sem lei autorize sua inclusão. Artigo 9º. O Poder Executivo realizará a atualização dos programas e as metas constantes desta lei, ou de suas alterações, quando da elaboração de suas propostas de diretrizes orçamentárias, orientando o estabelecimento de prioridades e metas para o exercício subsequente. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 11. Revogam-se as disposições em contrária. Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, 29 de setembro de 2025, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Então, só para esclarecer, para quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, o público presente aqui, votaram a favor do parecer do colega vereador Lucas Rafael. Porém, as nossas emendas, elas foram rejeitadas. Então, não vai constar as nossas emendas no projeto, entendeu? Como eles votaram a favor do parecer do vereador, então, as emendas nossas foram rejeitadas. Agora, voltando aqui ao projeto, o PPA, né, que nós vamos votar agora, que é o Plano Plurianual. Então, o que fala desse projeto de lei? Ele fala do plano de governo para os 4 anos de mandato da atual administração. Então, quais são as metas e prioridades de cada departamento, de cada secretaria? Então, eu fiz um apanhado breve aqui, porque, como eu já fiz a explanação lá, é quase 200 artigos, então, é muitas páginas, então, a gente não conseguia, para mim ler no computador, lá eu tive que virar o computador de lado, de todo quanto é jeito, para poder fazer a leitura. Então, vou falar um pouquinho de cada secretaria, porque assim, o que está diferenciando da administração passada para esse governo agora que está iniciando sua administração. Então, vou pegar lá. E a gente tem que atentar também o que foi prometido em campanha. Vocês têm que atentar também o que foi prometido em campanha. Campanha eleitoral, o que foi prometido? Então, na Secretaria de Governo,
Manutenção, administração dos programas já existentes. Não tem nada de novo. Só mantendo e administrando. A assistência social, construção, aquisição de unidades habitacionais no valor aí de 4.723.000. Então, estão construindo essas habitações desde lá que iniciou. Então, não tem nada novo. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Tudo igual. Mudou nada. Secretaria de Turismo. Construção de um mirante, Bueno Brandão, convênio com o Ministério do Turismo, no valor de 1.873.000. Então, pretende construir um mirante. Secretaria da Cultura. Também só mantendo. Nada diferente. Secretaria Municipal, Lazer e Juventude. Também só manutenção. Secretaria Municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econômico. Também nada diferente. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos. Aí entra, o que chamou a minha atenção foi que aquisição de um imóvel para o desenvolvimento urbano no valor de R$ 665.432. Então, tem a intenção aí de adquirir um terreno. Pavimentação da estrada, que vai para Monte Sião. Esse recurso já está na conta, R$ 232.823. Obras de infraestrutura, Vem Morar Melhor, Recanto dos Lagos. Então, tem a obra de infraestrutura aí, que é o loteamento Vem Morar Melhor, e também do Recanto dos Lagos, que nós aprovamos. Lembra daquele que nós até desapropriamos aqui um pedaço para colocar a caixa, tem que levar a tubulação de água até lá, né? Tem todo esse trâmite. Então, um valor de R$ 1.500.000. Secretaria de Educação, reforma de escolas municipais, ensino fundamental, a pré-escola e a creche. Aí entra o recurso até que o vereador Nino, né, conseguiu, junto com o Júnior, Eduardo também, aqueles 100 mil de cada escola que foi distribuído, né? De 400 mil. Então, 100 mil para cada escola. Então, a gente espera que a Sebastião Santana também está inclusa nesse projeto aí, de reforma da escola lá, está precisando. Secretaria de Saúde. A construção das 2 OBS é uma coisa que eu achei estranho também. Ali na lei orçamentária, está só um valor de R$ 10.000 para cada UBS. E o recurso que veio, né, mais de 2 milhões de recursos aí, por que tinha que estar constando nessa LOA? Está constando só 10 mil para cada UBS. Então, não sei por que está esse valor. Não sei se está errado, mas está lá a construção das 2 UBS. Para a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agrícola e Meio Ambiente, aquisição de um trator e implementos agrícolas. Tem até aquele projeto antigo que nós aprovamos aqui, ó, sobre a patrulha mecanizada, que dá suporte às pessoas, né, os trabalhadores rurais, pequenos produtores, para, né, ajudar aí. Aí vem os calçamentos, né, do que eu citei, do Dr. Paulo, de 300 mil, a emendas impositiva, né, do vereador do Lourenço, que foi para o bairro Santana, o meu que foi para a Vargem Grande, tem dos vereadores, dos demais vereadores, tem outros calçamentos também. Secretaria de Transporte, Manutenção e Frota, como esse projeto foi rejeitado, então não vai ser criado esse projeto aí. Então, tem que rever essa questão aí, que foi, inclusive, essa nova secretaria, ela está inclusa nesse PPA e na LOA. Então, como foi rejeitado o projeto, não sei como vai ser. Aí, no plano de governo deles, né, do prefeito, criação de um corredor de escoamento de produtos, torres de receptoras de sinal telefônicas, recapeamento da estrada que vai para o Socorro, implantação de um centro de logística, negociação e distribuição, implantar o SAMU, operação do centro cirúrgico,
plano de carreira para os servidores da saúde, ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto, mais fossas biodigestoras e lixeiras, monitoramento por câmeras, mais veículos para a segurança pública. Nós sabemos hoje que nossas câmeras estão desligadas. E eu enviei o requerimento e até agora nada. Isso, o que o vereador Rodrigo falou, é sério. Nós estamos preocupados com segurança pública. E nós não temos pouquíssimos efetivos. Aí já está indo para o final do ano. E está essa vergonha. Essa vergonha. Então, tem mais coisas que foram prometidas no plano plurianual, que na próxima eu vou estar expondo aqui. Como eu tenho que anotar tudo, então, na próxima vou estar colocando mais itens aqui, que foi prometido em campanha, não estou inventando nada. Teria que estar nesse plano plurianual aqui, ó. Tudo que ele falou em campanha. Então, está fazendo o povo de besta. Está piando o povo, passando o povo para trás. Então, como o vereador gosta de falar, narrativas. Né? Eu gosto de falar narrativas, que eu estou inventando narrativas. Então, tá tudo... Se abrir o Facebook, está tudo lá que ele prometeu. E não está no plano plurianual. Na realidade, o que está nas secretarias é só manutenção, administração, pouquíssimas coisas. Né? Isso, o povo tem que ficar atento. Tem que ficar muito atento. Obrigado, senhor vereador. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. O PPA, né, eu até concordo que ele deveria ser mais específico com as coisas. Que às vezes a gente vendo ele pelas fichas, pelas ações, às vezes a gente não consegue perceber as coisas de pronto, né, para aferir se o que está lá no plano de governo de quem está eleito realmente está dentro do planejamento desses 4 anos. Quem vai dizer isso vai ser o tempo. Eu quero muito chegar no final do meu mandato, e estou torcendo para isso. Eu vi que a maioria das coisas que o Juninho Cavino prometeu na eleição para o povo estejam feitas. E espero que todo mundo torça da mesma maneira. Mas, repito, é o tempo que vai dizer isso. Né? E a gente vai ver. Agora, sobre as câmaras do Concept, só fazendo um adendo, elas estão ligadas. Elas estão ligadas, elas não estão desligadas. Muito obrigado. O plenário não pode se manifestar. Mais algum vereador gostaria de falar sobre o projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 079/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 079/2025. Como que vota o vereador Antônio Francisco Leodoro? Sim. Como que vota a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá? Sim. Como que vota o vereador Lourenço Santana Ribeiro? Sim. Como que vota o vereador Lucas Rafael Santos? Sim. Como que vota o vereador Rodrigo Arrelário Silva? Sim. Como que vota a vereadora Rosimeire Aparecida do Prado? Sim. O projeto de lei número 079/2025 foi aprovado por 6 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 080/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Mensagem do projeto de lei orçamentária anual LOA 2026. Mensagem. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar esta igreja casa o apenso projeto de lei orçamentária anual LOA 2026, que estima a receita fixa a despesa para o exercício de 2026. Na elaboração do presente proposta, foram observadas todas as disposições legais pertinentes, com especial destaque para as normas constitucionais a respeito da matéria e ainda ditames de lei
de Lei Complementar Federal número 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, e Lei Federal número 4.320 de 1964, que dispõe sobre as normas gerais para a elaboração dos orçamentos. Observando-se mais a disposição de lei da diretriz orçamentária do município, conforme a determinada o artigo 165 da Carta Magna, o orçamento das entidades da administração direta e indireta está inserido no contexto de orçamento global do município. Para fins de evidenciação e consolidação orçamentária e obediência aos princípios de universalidade e unidade orçamentária. O conteúdo do presente projeto, todo ele calcado com dados objetivos e parâmetros reais, foi elaborado de formas a assegurar o equilíbrio orçamentário e a viabilizar economicamente o município. Para permitir uma melhor análise dos valores e dos objetivos traçados por esta proposta, apensamos ao saldo de dívidas flutuantes e consolidadas do município. Desta forma, esperamos que esta edilidade, reconhecendo que façamos nossos agradecimentos ao ensejo externos, todos os nossos respeito e consideração aos membros do projeto legislativo municipal do presente projeto. Se mostra extremamente especial para a consecução do objetivo traçados pela administração municipal e proceda à sua aprovação na exata forma como proposto. Na oportunidade, reconhecedores que somos de discernimentos do comprometimento dos nobres vereadores desta casa, para que causa pública e acertos de que a presente proposta venha a ser integralmente aprovada. Manifestamos nossos agradecimentos e ensejos, externamos todos nosso respeito e consideração aos membros do Poder Legislativo Municipal. Atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 080/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Sim. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. A gente está votando agora a lei orçamentária do município. A LOA a gente vota todo ano. Agora, o plano plurianual que nós votamos anteriormente, o PPA, a gente vota de 4 em 4 anos. Mas esse a gente vota, todo ano a gente vota. Então, o que ele fala? Ele fixa a despesa para o ano, né, para o ano seguinte, que é, no caso, o orçamento, né, do ano seguinte, de 74 milhões. E também, o que a gente tem que atentar nesse projeto? O crédito sobre a suplementação, que é a suplementação que a gente vota, que a gente permite, que o prefeito ele remaneja entre as secretarias, é o valor de 30%. Então, de 74 milhões, 30% ele pode remanejar entre as pastas. Então, o que a gente tem que atentar dentro dessa lei orçamentária é isso. Então, não tenho muito... na realidade, tudo que tem no PPA tem que estar na LOA, na lei orçamentária. O que vai diferenciar é essa abertura de crédito, né, de suplementar, que a gente tem que votar os 30%, e o orçamento, né, que é os 74 milhões. Então, não tenho muito o que falar. O que está no PPA tem que estar na LOA. Então, é praticamente igual. Obrigada. Mais algum vereador gostaria de falar sobre o projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número
080/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, projeto de lei número 080/2025. Como que vota o vereador Antônio Francisco Leodoro? Sim. Como que vota a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá? Sim. Como que vota o vereador Lourenço Santana Ribeiro? Sim. Como que vota o vereador Lucas Rafael Santos? Sim. Como que vota o vereador Rodrigo Arrelaro Silva? Sim. Como que vota a vereadora Rosimeire Aparecida do Prado? Sim. O projeto de lei número 080/2025 foi aprovado por 6 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 079/2025 do vereador Aristeu Brolese Filho. Senhor presidente, o vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que seja encaminhado resposta sobre as coletas de lixo na lixeira próxima à Igreja Santa Rita, enviado uma planilha 2 dias que são recolhidos o lixo no dia 2 do mês atrás até o dia de hoje. Conforme o relato da população, o lixo não está sendo recolhido há dias, causando cheiros ruins, lixo espalhado por volta dessa lixeira e poluindo o meio ambiente. Sala de sessão, Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 27 dias do mês de novembro de 2025, Aristeu Brolese Filho, vereador da 20ª Legislatura. Em votação em turno único do requerimento 079/2025, quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira se manifestar. O requerimento número 079/2025 foi aprovado por 6 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 080/2025 do vereador Aristeu Brolese Filho. Senhor presidente, o vereador que este subscreve ao uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que seja encaminhado resposta sobre o dia que irá começar a recuperação da ponte do bairro Santa Rita, próxima à residência do senhor Adriano, Adelino e Adele e o senhor Rony. Há tempos que foi solicitado essa manutenção e até o momento não foi começado. Esta ponte vem causando perigo aos usuários, como escoamentos de produtos agrícolas e transporte público dos alunos e turismo. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, 27 dias do mês de novembro de 2025, Aristeu Brolese Filho, vereador da 20ª Legislatura. Em votação em turno único do requerimento número 080/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira se manifestar. O requerimento número 080/2025 foi aprovado por 6 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 064/2025, do vereador Rodrigo Arrelaro Silva. Senhores vereadores, o vereador que este subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie junto à Secretaria do Desenvolvimento Rural, Agrícola e Meio Ambiente a possibilidade de realização da manutenção da estrada vicinal do bairro Santana, no local conhecido como Morro do Zé Beleza. Em vista em loco da estrada supracitada, verifique que a estrada se encontra deteriorada. Fato agravante nesta visita foi o relato dos moradores da região sobre a ausência dos serviços públicos naquele trecho, já há alguns anos. Essas condições não apenas prejudicam o tráfego do veículo, mas também comprometem a segurança dos usuários. Neste modo, solicito urgência na programação
para atendimento dessa demanda. Sala de sessão de Câmara Municipal de Bueno Brandão, vereador Rodrigo Arrelaro Silva, Partido Agir, da 20ª Legislatura. Em votação em turno único do requerimento número 064/2025. Indicação. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira se manifestar. A indicação número 064/2025 foi aprovado por 6 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 065/2025, do vereador Rodrigo Arrelaro Silva. Senhores vereadores, o vereador que subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agrícola e Meio Ambiente a possibilidade da realização de manutenção, da construção de bacias de contenção e a feitura dos esgotos das estradas municipal Francisco Félix de Carvalho, Chico Quirino, que se inicia na MG 295, próximo à propriedade do senhor Márcio Crica, finda-se o próximo à propriedade do senhor Antônio Teodoro, localizada no bairro Boa Vista dos Vicente. Com as chuvas no nosso município nas últimas semanas, as estradas subcitadas encontram-se deterioradas. Essas condições não apenas prejudicam o tráfego de veículo, mas também comprometem a segurança dos usuários, incluindo moradores, agricultores e estudantes que utilizam essas vias diariamente. Sala de sessão, Câmara Municipal de Bueno Brandão, vereador Rodrigo Arrelaro Silva, Partido Agir, da 20ª Legislatura. Em votação em turno único da indicação número 065/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira se manifestar. A indicação número 065/2025 foi aprovado por 6 votos favoráveis. Leitura pela secretária da moção de congratulações número 002/2025, do vereador Lucas Rafael Santos. O vereador que subscreve propõe que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a presente moção de congratulações ao senhor Frank Jandoso, professor de Muay Thai e Jiu-Jitsu do nosso município, pela conquista de sua graduação pela faixa preta em Jiu-Jitsu. Frank iniciou sua trajetória em Jiu-Jitsu em 2014. Desde 2022, atua como professor, compartilhando técnica, disciplina e valores com seus alunos. No dia 22 de novembro de 2025, alcançou a sonhada faixa preta pela equipe FEU-BJJ, em cerimônia realizada na cidade de Paulínia, estado de São Paulo. Além de sua dedicação a aperfeiçoamento próprio, Frank desenvolveu um trabalho de grande relevância social. Atua na formação pessoal, física e mental de crianças, adolescentes e adultos, oferecendo aulas em sua academia particular, igualmente contribuindo com um importante projeto social no Centro de Convivência da Viva Cidade, com o apoio da Prefeitura Municipal, promovendo aulas gratuitas de jiu-jitsu para as crianças, oportunizando inclusão, disciplinas e novas perspectivas de vida. O exemplo do Frank demonstra que o esporte vai muito além da prática física. Por meio de jiu-jitsu, ele promove saúde, disciplina, superação e convivência saudável, fortalecendo valores como respeito, foco e responsabilidade. Seu trabalho mostra que o esporte é também educação, transformação social e um caminho seguro para o desenvolvimento integral do ser humano. Diante de sua trajetória exemplar, dedicação ao ensino e compromisso,
com o fortalecimento do esporte da comunidade, esta Casa Legislativa manifesta seus cumprimentos e homenageado. Bueno Brandão, 1º de dezembro de 2025. Lucas Rafael, PL, vereador. Em votação em turno único da moção de congratulações, número 002/2025, do vereador Lucas Rafael Santos. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira se manifestar. A moção número 002/2025 foi aprovada por 6 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, que os projetos de lei números 091 e 094/2025, já aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final, nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os pareceres de redação final dos projetos mencionados. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres de redação final dos projetos de lei número 091 e 094/2025. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 091/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão ao parecer de redação final do projeto de lei número 091/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 091/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 091/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira se manifestar. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 094/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 094/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 094/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 094/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira se manifestar. Aprovado por totalidade dos votos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.